E aí, seja bem-vindo ao canal do João Nicolini e no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre a melhor técnica de comunicação que você pode usar ainda hoje. E essa técnica, ela realmente é a melhor, eu posso te garantir com 100% de certeza. Porque é uma técnica que eu aprendi a duras penas, eu precisei sofrer para entender que era isso que eu precisava desde o começo. E para te trazer um contexto melhor, eu vou contar para você como que foi quando eu comecei a vender terrenos, que foi uma das profissões que eu já trabalhei. E nessa profissão, devido ao alto valor desses imóveis, eu comecei a procurar aperfeiçoar minha comunicação. Então, eu fui atrás de livros, eu fui atrás de técnicas, fui atrás de cursos, e tudo o que esses materiais me ensinaram foram técnicas que sim, têm a sua eficácia. Técnicas que me ajudaram a me comunicar melhor, me portar em certos ambientes, vícios de linguagem que foram retirados, sabe aquele que você fica às vezes falando para tentar puxar o raciocínio, técnicas para trazer mais confiança, para tudo isso. Eu consegui de certa forma trabalhar através desses materiais. Porém, em determinado momento, eu percebi que isso já não era mais suficiente para esconder algo maior que eu precisava trabalhar e eu estava ignorando. Na busca de encontrar a melhor técnica para eu poder vender mais, para eu poder ter mais resultados, eu acabei esquecendo de uma coisa que é bem importante. Como que eu me sentia fazendo as coisas que eu estava fazendo? Será que aquilo estava alinhado comigo mesmo? Será que o que eu estava falando, esquecendo questão de técnica, de como eu falava, mas sim o que eu falava? Será que o que eu falava estava alinhado com quem eu sou, com quem eu era na época? E quando eu comecei a fazer esse questionamento, eu percebi que a técnica de comunicação, ela até pode te ajudar por um certo período. Mas se você não tiver um caráter muito forte por trás, essa técnica, ela não vai servir para nada. Porque em um determinado momento, a pessoa com a qual você estiver conversando, ela vai perceber que existe um grande vazio aí do outro lado e você não vai conseguir sustentar o papo por muito tempo. É como se você tivesse interessado em alguma coisa e não simplesmente prestando atenção na outra pessoa. Então a gente já começa a entender a técnica que eu tenho para te trazer com base nisso, que é você tirar o foco de todas essas coisas que você precisa se comportar assim, assado, para transmitir confiança, tirar o foco disso e começar a trazer o foco para você e para aquilo que realmente importa. Porque o primeiro ponto que eu tenho que trazer para você é que aprenda a estar vazio quando for conversar com alguém. Ô João, o que significa isso? Estar vazio é você estar conversando com uma pessoa e não estar formulando frases na sua cabeça para quando chegar o momento de você responder ela, você já está pronto. Estar vazio é você de fato estar vazio com a sua mente simplesmente focada no que a outra pessoa está falando, no que a outra pessoa está te contando, no que ela sente. É você não se preocupar em ter que dar uma resposta rápida, mas sim se preocupar em entender genuinamente o que a outra pessoa está te dizendo. Isso por si só já pode ser base para o que eu vou te contar mais em seguida, aprofundando dentro dessa técnica. Experimenta. Na hora de você ouvir uma pessoa, conversar com alguém, experimente estar vazio. Não queira estar pensando na resposta que você vai dar. Se você começar a pensar em coisas suas, deleta também e foca na outra pessoa. Se ela está conversando com você, ela está dispondo o tempo dela, a atenção dela. E isso é valioso. Dê valor. Isso, por si só, já é um primeiro ponto para a gente iniciar, a escuta ativa. Mas eu vou além. Porque isso eu já tinha ouvido falar também. Agora, qual foi o ponto que eu comecei a entender que eu precisava trabalhar dentro de mim? Foi quando eu, fazendo todas as técnicas que eu tinha à minha disposição, ainda assim não estava sendo suficiente para eu manter minhas conversas no longo prazo. Parece que em algum momento aquelas técnicas todas que eu tinha, mirabolantes, para chamar atenção, transmitir confiança, elas já não estavam adiantando mais. Estava faltando uma outra parte da equação. E essa outra parte era a minha verdade. O que eu posso dizer quanto a isso? A sua verdade é aquilo que importa realmente para você. E quando você trabalha com a verdade,
Isso é muito mais poderoso que qualquer outra técnica de comunicação. Porque você está trabalhando com algo que você consegue sustentar. Se você falar a verdade, você vai conseguir sustentar porque é a verdade. Você não precisa se preocupar em ser o melhor argumentador, mas só se preocupe em entender a outra pessoa, primeiro compreender ela para depois ser compreendido, a escutativa, e na hora de você falar, que você fale a verdade sempre. Que você seja transparente, que você consiga expressar os seus sentimentos, que você entenda que você não é durão, durona, que você é mais forte que qualquer um. Não, é você tirar todas essas camadas de cima aí que você precisou colocar para aparentar ser aquilo que talvez você não é. Tira tudo isso e começa a trabalhar só com a verdade, com a sua essência, aquilo que está dentro do seu coração. Isso, meu amigo, é a melhor técnica de comunicação que você poderia ter. Porque uma coisa, imagina o seguinte exemplo, você acaba de conhecer uma pessoa no ambiente de trabalho, aí você senta para almoçar com ela, é o primeiro dia que você vê essa pessoa. Aí você começa a conversar com ela, uau, ela conversa muito bem, ela formula as frases de uma forma muito persuasiva, eu consigo ser convencido por aquilo que ela está falando, ela tem uma história muito interessante, essa pessoa, meu Deus. Aí, isso é no primeiro dia, tá? No primeiro dia você fica encantado. Aí no segundo dia, você vai conversar de novo com essa pessoa. Você percebe que ela ainda tem toda essa aparência. Mas alguma coisa que ela fala ali no segundo dia já não é mais tão interessante. Você fala, nossa, mas que esquisito. Aí no terceiro dia, continua. Ela ainda tem aquela técnica toda. Mas no terceiro dia você percebe que ela tem uma falha de caráter. Será que no quarto dia você vai querer sentar para almoçar com essa pessoa de novo? Será que você vai querer se manter, continuar sendo levado por toda a persuasão e a comunicação que ela tem? Será que você vai querer isso mesmo? Ou você vai perceber que, putz, essa pessoa tem uma falha de caráter muito grande e eu não aceito isso na minha vida, não quero. É aí que está a diferença entre você buscar técnicas, simples técnicas, e de você buscar trabalhar com a sua verdade. De você primeiro compreender para depois ser compreendido. Essa é a diferença. Então, ao invés de você estar preocupado com quantas técnicas você tem que aprender para transmitir mais confiança, para parecer uma pessoa assim, assada, ao invés de você se preocupar com isso, se preocupe em dizer a verdade, em saber expressar seus sentimentos. Só que aí que tá, isso não é da noite pro dia. Se você entrou nesse vídeo achando que a técnica que eu tinha aqui era para você simplesmente virar um palestrante da noite para o dia ou uma outra coisa nesse sentido, enganado. A técnica que eu estou te trazendo é para você construir algo que você consiga sustentar depois. Porque eu, nessa busca por achar o melhor hack, o caminho mais fácil, eu estava me colocando numa situação de risco, onde eu podia estar aparentando ser alguém confiante, mas em algum momento eu deixar escapar alguma falha no meu caráter, algo que eu ainda não tinha trabalhado dentro de mim. E depois que eu percebi que eu precisava trabalhar dentro de mim para depois querer convencer os outros das coisas, tudo mudou. Porque a partir de então, eu passei a trabalhar com a verdade e ser mais transparente, conseguir falar sobre aquilo que eu sinto, conseguir entender genuinamente a outra pessoa a partir da escutativa. E é assim que você tem que fazer, sabe? Primeiro escuta a outra pessoa, depois você pode trabalhar com a verdade. Isso vai te ajudar de uma forma muito, muito positiva. Você não vai precisar ter que ficar enganando ou tentando ser aquilo que você não é. Seja quem você é, trabalhe o seu caráter, busque a verdade das coisas. Não busque sempre o jeito mais fácil de fazer. Porque na era em que a gente vive hoje, a gente está na era da informação. Hoje a gente tem muita informação disponível, informação até demais, o nosso cérebro não consegue processar. Mas se você precisar, você simplesmente pode fazer uma pesquisa no Google, no YouTube. Se você precisar, tem quem você seguir que pode falar daquele assunto. Tem, mas é aí que tá. Quando você tem muita informação, você sempre vai estar em busca do jeito mais fácil de fazer as coisas. E o jeito mais fácil nem sempre é o melhor. Nem sempre é o que vai te fazer mais bem, nem sempre é o que você vai conseguir sustentar ao longo do tempo. O que eu estou te falando aqui, talvez não seja o caminho mais fácil não. Eu poderia até fazer um vídeo aqui falando para você sobre técnicas como criar rapport, que é você espelhar os movimentos da outra pessoa,
ou até mais, técnicas de PNL, programação neurolinguística, para você conversar com outras pessoas, interpretando o que elas estão falando, para poder dar uma resposta uau. Eu poderia estar falando disso aqui com você, e disso o mercado está cheio, tem muitos vídeos aí que vão te ensinar sobre esses temas. E apesar de eu entender sobre eles, talvez não tão profundamente, né? Mas apesar de eu entender sobre esses temas, eu prefiro ainda me apegar à verdade. Eu prefiro ainda trabalhar com transparência. Porque daí você sabe que quando eu estiver olhando no seu olho, conversando com você, eu estou prestando atenção em você, eu não estou formulando nenhuma frase para te responder. E talvez se eu não tiver uma resposta pronta, tá tudo bem. Você vai perceber a sinceridade em mim. E é isso que eu quero que você consiga fazer com outras pessoas também. Que você possa transmitir sinceridade também naquilo que você está falando. É impossível você sustentar uma mentira por muito tempo. Eu nem entrei no assunto de mentira aqui com você. Porque uma coisa é você não ter muito bem definido o seu caráter. Isso faz parte, é uma construção. Nós estamos construindo o nosso caráter constantemente. Outra coisa é você mentir. Quando você mente, acho que eu não preciso nem entrar nos termos aqui. A mentira tem perna curta. E aí que você está lascado. Se você quiser mentir para parecer o que você não é, em pouco tempo você já vai estar no chão, já vai estar desmascarado, porque a mentira tem perna curta. Eu não estou falando disso. Estou falando de você ser verdadeiro e estou falando de você trabalhar o seu caráter. Que isso vai te ajudar na hora de você se comunicar com as outras pessoas. E não só se comunicar, mas sim se relacionar. Você entender o ambiente, respeitar o limite dos outros e definir os seus limites também. Gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui no canal do João Nicolini. Eu vou continuar gravando sobre temas aqui variados, mas todos relacionados a desenvolvimento pessoal, criação de conteúdo, que são os temas que eu tenho mais especialidade. E aí, se você se interessa sobre esse tipo de assunto, e eu acho que para você estar até agora no vídeo, você se interessa, por favor, deixe um comentário aqui embaixo com alguma sugestão sua. Que a sua sugestão, eu vou olhar ela com todo o carinho do mundo, vou ler o seu comentário, vou te responder também com toda a atenção. E a sua sugestão pode virar um tema para o próximo vídeo. E olha só, se ela vira um tema, ela pode ajudar muitas outras pessoas que têm a mesma dúvida que você, ok? Então, para finalizar, pegou essa dica, nós estamos falando da melhor técnica de comunicação de todas, a verdade. Trabalhe com a verdade, seja transparente, escute as pessoas ativamente. Primeiro você procura compreender, para depois você ser compreendido. Até o próximo vídeo.